Olá, tudo bem? Que bom estar com você aqui hoje. Nós estamos começando um projeto incrível, um projeto que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, que vai ser assim, fantástico. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, você vai crescer muito com as informações. Esse é o Vale Cash e a gente está muito feliz em começar esse projeto aqui no canal da Vale para justamente ajudar você, crescimento espiritual. Nós vamos falar sobre muita coisa, vamos desembolar muita coisa aqui para te ajudar. Eu sou o pastor Jonas, pastor aqui na Vale, e nós estamos começando hoje esse projeto maravilhoso e eu estou aqui com a moderadora também que vai estar me ajudando nesse projeto, que é a Virgínia. Muito prazer, é um prazer falar com todos vocês, estrear aqui esse projeto incrível e eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês. É isso aí. E hoje nós temos um assunto assim importantíssimo, um assunto muito legal, um assunto que a gente vai trabalhar entre nós três aqui, e eu falo nós três porque nós já estamos com o nosso convidado, que é um convidado muito especial, que nós estamos falando hoje especialmente de legendários. E aí, hoje o nosso tema aqui de legendários é justamente tudo o que você precisa, não tudo, mas o que você precisa saber sobre legendários, e eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, que é nada mais, nada menos do que Denis Lasmar, né? Denis Lasmar é diretor do Track Vale das Nascentes, Centro-Oeste e também Sul de Minas. Isso aí. Né? Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Ô, pastor, obrigado. Eu que agradeço, né, Virgínia? Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, né? Como o senhor mesmo falou, Denis Lasmar, sou casado com a Lu Lasmar, né? Temos lá 2 filhos, a Ana, casada com o João, e o Gabriel, que namora com a Raíssa. Em breve estarão casados, porque crente quando começa a namorar tem data. Certinho? Estamos aqui para tirar as dúvidas aí que vocês tiverem aí com relação aos legendários. Bom demais, cara. A gente já veio até no padrão aqui, legendário. A gente falou, vamos no padrão pra gente ficar bem alinhado aqui, né? Com as camisetas e tudo mais. A gente curte isso, até porque eu sou legendário, né? Então eu tenho o prazer de falar isso. Irmão, conta pra gente aqui, cara, como é que é a história desse movimento, como é que surgiu essa história do Legendários, como é que tudo, né, um pouquinho pra nós aí, de que você sabe. Cara, eu conheci o Legendários através de um grande amigo, né? O Gabriel Magalhães. Na época, ele começou a fazer algumas postagens e tudo muito assim, no escuro. A gente não tinha tantos vídeos, né? Que tecnicamente nos ajuda hoje. Uhum. E eu acabei indo para Belo Horizonte assim, com os olhos vendados, sem ter uma noção de que era. Eu só tinha em mente que seria um desafio bem forte, que é um reto extremo de caráter. Porque conhecendo o Gabriel, eu sabia, ele gosta de aventura, ele gosta de trekking e tal. Só que quando eu cheguei lá, eu fui surpreendido, cara. Foi um desafio além do que eu imaginava. E ali eu pude experimentar o que é o Legendários, que é um desafio de 72 horas em uma montanha. Após esse desafio, eu comecei a entender. Aí eu descobri que esse movimento, né, ele foi iniciado em 2015, lá na Guatemala, pastor Chip Hudson. E eles subiram um monte com 109 homens para ter uma experiência. Ele observou, ele viu a falta que faz para um homem ser desafiado. Ser desafiado assim no instinto, homem, macho mesmo. Quando eu falo macho, cara, eu falo assim, aquela parada dele estar no campo, estar na montanha e se sentir desafiado com algumas situações, sem spoiler. Mais um pouquinho eu dou um spoiler aqui, meu querido. Mas é aquela parada, você estar na montanha e ser desafiado ao extremo. Ao extremo. E o que aconteceu no pós-montanha? Ele observou que os homens voltaram num nível diferente de amor, num nível diferente de unidade e num nível diferente, cara, de honra. Ele observou que esses homens, cara, foram impactados e começaram a impactar suas igrejas. Deixa eu só cortar você aqui e te dar uma aguinha. Nós não estamos sendo patrocinados, mas quem sabe, né? Opa! Água Mineral Lençóis nos patrocina depois aí, ó. Já tô dando um spoiler. É uma ideia. Bom, continua aí. E aí, cara, eles observaram que era um movimento que não é um movimento, a galera fala assim, é um movimento de homens, não, é um movimento de família. Por que é um movimento de família? Porque quando um homem desce posicionado, ele restaura toda a sua família. Correto. E nessa ideia, o Legendários começou a ganhar uma proporção no Brasil, com o Ricardo Bernardes, né, em Camboriú, depois no Paraná, com o Pastor Antero, depois em Minas, com o pessoal da Central, certo? E aí começou a expandir e hoje está nessa proporção violenta. Se não me engano, a gente está chegando a quase 80 mil legendários. No Brasil? No mundo. Ah, no mundo, cara. Nós somos o maior país com legendários hoje, né? Sim, o Brasil, cara, 35 mil, eu acho que está no Brasil. Acho que está chegando. Tá perto todo disso. Final de semana, cara. É um top, né? E é maravilhoso.
Sabe, assim, eu acho que é uma experiência que todo homem, independente da religião, independente de tudo, ele tem que passar, porque é um lugar onde ele vai fazer uma conexão primeiro com ele mesmo, depois com o nosso Criador, e depois ele vai se posicionar de uma maneira surreal. Eu acho que você foi bem abrangente aí na questão do início, né? Então nós tivemos o início do Legendários, foi na Guatemala. Eu ouvi, cara, assim, depois você me confirma se é assim ou não, mas eu lembro de assistir um podcast do Chep, né? E o Chep contando como que aconteceu e tudo mais, ele falando que foi uma estratégia que ele teve com um amigo dele, que era soldado também, uma coisa assim. Eles estavam pensando sobre homens, né, e tudo mais, e aí onde desenvolveram, cara, que pra mim, eu sempre falo, não tem como esse projeto não ter vindo do céu. Porque não tem como, cara, se realmente... Inclusive, tem uma pegada interessante que o Chep, quando ele se apresenta como um 03. E a gente sabe quem é o 01, né? E todo mundo fica perguntando quem é o 02, né? O pastor do Chep ainda não subiu a montanha. Então é um princípio de honra. Né? Assim que ele passar pela montanha, o 02... Continua sendo ele continua ali. Sendo ele está ali para ele um princípio de honra. E os caras sempre perguntam, pô, 01, 03, cadê o 02? O 02 foi um número deixado por um princípio de honra, que a montanha fala, unidade cresce, honra cresce. E assim, a gente tem que se policiar para a gente andar em unidade. Muito bom, cara. Ô, Denis, você falou que esse seu amigo que te convidou, né? Mas o que te moveu? Porque tem sempre algo, né? Que move. Tirando o que a gente sabe nos bastidores aí, quando a gente conversa com as mulheres, que a maioria ali ainda se inscreve os maridos, tem algo que move o homem para ir. No seu caso, não foi a Lu que fez sua inscrição. Não. Né? Então, o que te levou? Fui eu. Eu estava assim, triste com a igreja. Eu estava decepcionado com a igreja. Mas mal eu sabia, cara, que a maior decepção não era a igreja, era eu. A maior tristeza, cara, não era a igreja. Ela estava dentro de mim, entendeu? Então eu fui, cara, como última tentativa. Falei, cara, eu vou, porque se Deus não falar comigo nessa montanha, nada mais vai falar, e isso ficava na minha mente. Então, o que me moveu a passar por Legendários foi esse ultimato na minha vida. Falei, se o Senhor vai me restaurar por completo, ou não sei o que vai acontecer. Só que não tem esse não sei o que vai acontecer. Quando eu desci da montanha, eu desci posicionado. Eu desci, procurei meu pastor, conversei com ele, me abri com ele, e ali as coisas começaram a se abrir, começaram a tomar uma proporção, mas o motivo foi justamente esse. Eu pensava que eu estava decepcionado com a igreja, mas na verdade eu estava decepcionando a igreja. Eu pensava que eu estava triste com a igreja, mas na verdade eu estava deixando a igreja triste, porque as minhas atitudes dentro da igreja não estavam sendo coniventes com um homem de verdade. Quando eu desci da montanha, eu me posicionei como um homem de verdade. Então eu me tornei o melhor marido, o melhor pai e o melhor líder espiritual para as pessoas com quem eu ando junto. Eu tô aqui recentemente com o Marcelo e o Daniel, né, que é o meu marido e o meu filho, que desceram recentemente foram no último top, né? E a gente vê isso muito claro, assim, existe uma experiência que só aquele lugar, e acredito que por esse isolamento, né, é um propósito, né? Tira o homem desse lugar da sociedade para ter um encontro ali, primeiro acho que consigo mesmo, né? Sim. E acredito que nenhum homem volta sem um posicionamento, né? Sem uma experiência muito profunda. E esse conceito de entrega, que eu achei mais incrível, assim, o Daniel tem 16 anos, é um adolescente. E adolescente não tem senso de entrega, né? Eles naturalmente querem receber. O ser humano já é assim, mas o adolescente é mais acentuado. E ele voltou com essa responsabilidade, com esse senso de entregar. Eu preciso fazer algo. Tem algo em mim. E eu falo, vocês encontram com o pior de vocês, mas descem sabendo o quão especial vocês são, né? Aquilo que como ser humano vocês carregam. Isso é realmente muito marcante, assim. Especialmente na sociedade em que a gente vive, assim, com valores tão rasos, né? Eu cometi uma falha quando eu desci. Quando eu desci, eu achei aquilo tão transformador, que eu queria que todos os meus amigos fossem. E eu acabei ficando, assim, muito chato, cara, porque eu sempre falava de Legendários, falava suba a montanha e tal, e eu observei que o movimento ele é lindo demais para você implorar para as pessoas irem. O que você recebe ali é muito forte para você pedir pelo amor de Deus para uma pessoa ir. O que eu fiz? Eu foquei na minha casa. Eu mandei o meu filho e o meu genro. Eu lembro que o meu genro falou assim, cara, eu quero casar com a Ana.
falei assim, cara, maravilha, mano, tá 5 anos namorando aí, você tá na hora mesmo. Mas você vai fazer o seguinte, você vai subir a montanha. Passa pelo Legendários primeiro. Quando você descer, se for da vontade de Deus, cara, você pode pedir ela em casamento lá no altar mesmo. E ele falou assim, não, mas eu vou subir então. Então, foi um processo, tanto ele quanto o meu filho, né? Eu levei, busquei eles. E de lá para cá são meus braços direitos. E depois que eles desceram, a gente ganhou um pouco mais de força na igreja. Mas aí eu cometi no mesmo erro ainda, pastor. Qual que é o erro? Como aquilo foi tão bom para os meus filhos, tão bom, né, para o meu genro, que eu queria que todo mundo fosse. Aí eu queria que os meus líderes fossem, os meus pastores fossem, e ali eu me tornei um cara chato. Aí o que aconteceu? O Espírito Santo virou para mim e falou assim, quem convence é eu. A partir de agora você vai ficar calado. Quando eu me calei, passaram 45 dias certinho, o pastor Daniel me chama na sala dele. Me senta assim, e eu fui lá até para conversar com ele sobre um culto de homens, que eu queria ficar à frente, ajudar ele. Eu lembro da fala dele. Denis, o pessoal chega aqui, fala que vai me ajudar, dá 3 meses, eles saem fora e eu fico sozinho com o pastor Regis. Lembro direitinho da fala. Falei, pastor, te dou minha palavra de homem, minha palavra de Legendários, que eu vou assumir esse culto de homens com o senhor aí, e vou com o senhor até o dia que o senhor falar assim, não precisa mais. E só que nesse período ele ficou me perguntando muito sobre Legendários. E eu já estava tão assim, cara, não posso ficar falando mais, que eu não tinha nem data de Legendários que ia acontecer, de top que ia acontecer. E ele me perguntando quando vai ser o próximo, quando vai ser o pastor, eu vou ter que pegar meu telefone e ligar, porque eu não sei. Aí, eu falei, por quê? Eu falei, então, olha pra mim aí, quando vai ser o próximo? E era o 566, cara, lá em São João del Rei, era o 566. Aí eu falei, pastor, tem um que vai ser agora 566 e tal, acho que em março. Aí ele, eu quero ir. E eu fiquei curioso, falei, pastor, eu tô perturbando vocês, tá um tempão, por que agora o senhor resolveu ir? E ele foi me respondeu de uma maneira que eu achei lindo, sabe? Ele falou assim, cara, eu tenho visto mudança na sua vida. Eu quero isso à minha igreja. Quando o meu pastor se posicionou lá no púlpito, que ele falou assim, ó, eu estou subindo a montanha, quem vai comigo? Ele levou praticamente 70% dos líderes dele. Isso é muito forte, cara. Demais. Aquilo que eu não consegui, durante um prazo, ele deu uma palavra de 5 minutos lá e a maioria dos líderes dele subiu com ele. Que é a própria honra isso. Cara, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, Senhor, que maravilha, cara. E dali pra cá as coisas foram assim, não vou te falar que foram ficando mais fáceis, mas as coisas foram ficando lindas, bonitas de se ver. Você vê a igreja comprando ideia, seu pastor à frente. Então é muito bom, sabe? Foi muito bom depois que ele passou, certo? Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta na íntegra, mas a ideia realmente, e isso pesou muito, sabe? Eu acho que se você subiu a montanha, se você pretende que alguém suba, só fale para ela, cara, do que Deus fez na sua vida. Não precisa Os implorar. frutos falam, né, cara? Não precisa implorar para ela ir não, sabe por quê? Ela vai subir pelo exemplo. Eu uso uma frase, Virgínia, usei muitos anos na sala de aula. As suas atitudes, elas soam tão alto que quando você grita, ninguém te escuta. Entendeu? Então, essa é a frase que eu carrego desde 1999. É o seu exemplo que arrasta. Por isso, o pastor já teve a oportunidade de caminhar comigo na montanha, ele sabe. Eu sempre vou à frente. Aonde os meus dormem, eu durmo. Aonde os meus caminham, eu caminho. Porque eu acredito na liderança, por exemplo. Eu acho assim, o legal do movimento, eu penso que é que não pega só o cara, né? Não pega só o homem. Mas o que eu percebi no nosso meio aqui? Inclusive a minha esposa que tem liderado as mulheres aqui no Legendários, as ladies, né? E eu acho muito legal isso, cara, porque é um movimento que pega a família, cara. Você consegue abranger o casamento. É impossível um cara descer da montanha e não tocar todo o redor dele, toda a família, os filhos e tudo mais. Eu acho que esse é o maior poder da montanha, cara. Ele é transformador. Agora, tem aquele negócio também, né? É uma ideia que eu vi do Legendário, hoje como Legendário, depois de, né, eu vou para a quinta montanha, é que o homem posicionado, cara, também é um lugar transformado. Então, isso é ponto. Quando o cara vai, é impossível uma casa não sofrer qualquer tipo de alteração, de mudança no comportamento. Alguma coisa acontece. Né? Eu falo que onde tem um legendário, o ambiente tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Onde um legendário pisa... Mas é aquela frase nossa, né? Cara, onde um legendário pisa... Onde a gente pisa, passa, tem todo que ficar lugar melhor. tem que ser mudado, cara. Tem que mudar, tem que ser diferente. Assim, me lembrou de uma história aqui, pastor, que foi muito lindo, né? Isso aqui, pessoal, é uma obra de Deus. Esse ValeCast aqui é uma obra de Deus. Por quê? Porque lá atrás, eu lembrei do dia que os caras me ligaram e falaram, Dente, você conhece algum pastor aí da região? Que tem um pastor que fez inscrição Legendários aqui. E na hora que eu vi aquilo, cara, eu falei, ó, pastor Jonas aqui de Formiga.
E aí, cara, a gente teve o privilégio de cair na mesma pista. Foi. Né? Eu fui servir, eu tive o privilégio de servir o pastor, acompanhei ele de perto. A gente não se conhecia, né, cara? O mais louco, cara, eu não se conhecia. E assim, e foi maravilhoso, porque Deus, eu ainda usei uma expressão, né? Falei, ó, eu acho que essa montanha, cada montanha que a gente passa, a gente tem algo tanto para deixar como para trazer. Eu ainda falei com ele assim, ó, eu acho que essa montanha o senhor tá passando pela família. E quando ele subiu a segunda, eu falei, a segunda foi sua. É mesmo. Aí ele falou assim, foi, cara, a segunda foi minha. E a segunda eu lembro que foi na quarta-feira, né, à noite. Eu falei, pastorzão, vai, não perde essa oportunidade não, mano. Ele falou assim, será? Eu falei, vai. E foi assim, aonde descortinou muita coisa, né? A gente fala de legendário, a gente fala de Bíblia, a gente fala de Senhor, a gente fala de Jesus, cara, o amor dele na nossa vida. Então, assim, isso que eu tô vivendo hoje, cara, junto com ele aqui na minha frente, junto com a Virgínia aqui, é uma resposta de oração. Que é o que eu sempre pedi, cara, desde a primeira vez que eu desci da montanha. Me dê pessoas ousadas. Me dê pessoas posicionadas. Coloque na minha vida pessoas que vão somar. Mas, em especial, pessoas que eu possa servir primeiro. E Deus, cara, colocou pessoas maravilhosas. Por isso que o movimento tem crescido no sul de Minas. Por isso que você tem o seu telefone abarrotado de mensagem aí. O meu abarrotado. Por quê? Porque nós estamos fazendo algo fora da curva, pastor. Nós estamos entregando algo fora da curva para essa galera. E é o nosso propósito. Nós não vamos recuar, nós vamos avançar. A palavra diz em 16, né, Provérbios 16, 3. Tudo que for fazer, consagre ao Senhor. E os seus planos serão bem sucedidos. É isso que move minha vida, cara. Cara, e assim, eu acho que aqui em Formiga está acontecendo algo muito específico com relação a isso aí. Você falou da questão do frutos, né? Do que acontece depois. E tipo, o que eu tô vendo, cara, inclusive essa semana, falando de telefone, meu telefone realmente não para. E uns caras, assim, totalmente improváveis, às vezes até críticos do movimento e tal, querendo ir, me pedindo, pelo amor de Deus, me arruma essa vaga. E aí a gente vai dando aquela cavada para saber o que leva o interesse da pessoa. Agora. Eu fico assim, por que você quer? E aí, o que eu percebi? Cara, grande parte é totalmente impulsionada por uma ação, por uma transformação, por um comportamento diferente dos amigos, dos caras que vieram. E aí, um cara usou até uma frase comigo, ele falou assim, cara, eu quero ir, mas a minha esposa não pode saber. Eu falei, mas não pode saber por quê? Se ela quer tanto que você vai. Eu falei, justamente por isso. Porque ela quer tanto que eu vou, que eu quero justamente que ela não saiba que eu tô indo. Quando ela vê, eu tô indo. Porque, assim, o que ela vê os caras servindo lá na igreja, fazendo as coisas, e tipo assim, cara, irmão, que não envolve em nada, que tá totalmente ali. E aí eu fiquei pensando, cara, o tanto que o poder de um comportamento transformado, igual a gente tava aqui domingo, os caras servindo, pra mim foi o dia mais lindo, velho, de legendário na minha vida. Não foi nem a entrada, foi os caras pegando pessoa por pessoa, mulheres, saindo, né, na chuva, com guarda-chuva e trazendo pra dentro da igreja. Pastor, eu tenho o pai de uma aluna minha, que ela orou muito pra ele ir. Muito. E um homem bom. Só que um homem mais sério, sabe? Mais assim, sistemático. E domingo, ele estava servindo no culto da noite. Ele molhou muito. Mas quando ele entrou no carro para ir embora, minha esposa me contou isso hoje, a esposa dele falou assim, nossa, bem, você está todo encharcado. E ele começou a rir e falou assim, como é bom servir ao Senhor. Essa entrega eu acho muito maravilhosa. Cara, isso saca? Isso não tem como, cara. É aquela parada. Então, o movimento é isso, cara. Se a pessoa sobe a montanha, cara, e não entende que a montanha não é um fim, a montanha é um meio. A montanha é um meio, cara. Você chegou na montanha, cara, ela te deu um posicionamento, mas ela continua na segunda-feira. Na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Então, quando você desce dali, cara, você tem que se posicionar. E a mudança vem, cara. E as pessoas vão querer ir, não é porque tá na moda, é porque tá vendo transformação na vida das pessoas. Tá vendo as pessoas sendo transformadas. Eu tô vendo lá na minha manada lá, cara, né? A manada de Campo Belo, assim, eu tenho visto na manada de Oliveira. Eles vão batizar 3 lá em Oliveira agora. Top legendários, demais, entendeu? Então, assim, Varginha, eu dei o treinamento para eles lá, tinha 14 pessoas, todos querendo servir. E o mais importante, né? Essa eu tenho que comentar. Nós vamos ter 90% dos legendários servindo na Trek Vale das Nascentes de março da nossa base. Nossa, isso é top demais. Da nossa base, cara. Aqui, e assim, a gente tá em 2 legendários homens, nós temos uma mulher aqui, eu queria perguntar isso para você. Qual que é a sua visão feminina com relação a... Como que as mulheres veem isso, assim, esse movimento? Porque é interessante, eu nunca perguntei para uma mulher assim, cara, o que você pensa? A hora que você vê ser legendário, o que mudou na sua casa, na sua família, no seu... O que você vê quando você vê um homem passando por aquilo ali, principalmente da sua família? O que te...
Como mulher. Como assim. mulher, né? O que eu penso? A gente está vivendo um momento, né, na sociedade de muita exaustão. A gente tem um público feminino, né, as mulheres exaustas. E a gente sabe que isso foi uma construção de longo tempo. Né? Ao longo do tempo, os valores foram sendo invertidos. A gente não tinha a menor ideia da bomba que ia chegar agora, mas é isso que a gente tem hoje, um monte de mulher muito cansada, porque uma inversão de papel foi acontecendo lá atrás. Eu acredito que lá na Revolução Industrial a coisa começou a ser inserida para que acontecesse dessa forma. Então a gente vê aí, né, as mulheres aí com triplas, quádruplas jornadas, muito exaustas. E isso fez com que esses homens, ao longo dessa história, saíssem desse lugar. Qual lugar? Um lugar de posicionamento, um lugar de proteção, um lugar de provisão. E aí, quando eu falo de provisão, eu gosto de trazer um conceito mais amplo, sabe, Denis? Não é só o dinheiro em si. Por quê? Porque se uma casa, os dois trabalham, existe uma provisão acontecendo em conjunto. Sim, o cara só que não é só sobre a provisão, né? É sobre a liderança. Né? Tirar o homem do lugar de líder. Porque sim, a gente, inclusive para as exigências que a sociedade traz para nós hoje, nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que ajudar. Eu gosto de trazer o exemplo do bebê que nasce. Na época que a minha mãe me teve, não era exigido que saísse do hospital com um bebê conforto. Mas hoje tem uma lei que você não pode andar com um bebê fora do bebê conforto. Então tem um gasto. E o bebê conforto não é barato. Para uma casa de classe média baixa, é R$600. É que isso pesa. Então, precisa de uma ajuda. E tá tudo certo até aqui, porque é uma evolução da sociedade global. Tá tudo certo. Mas sair do lugar de liderança, o homem não pode. Ele pode levantar a grana, né, o dinheiro em si, com a ajuda ali, construir uma vida juntos. Mas sair do lugar de liderança, não. E isso aconteceu com a mulherada. Elas saíram do lugar para onde elas foram feitas para estarem ao lado ali, auxiliando, e começaram a liderar. Só que nós não fomos feitos para isso. A voz principal não é nossa. Então, a gente vê uma mulherada cansada. E aí, de repente, me aparece um legendário. O que a gente começa a ver? O que as mulheres começam a ouvir? Que o cara foi pro Legendários, um reto extremo de caráter, onde ele foi esticado. E o que é falado lá? Sobre posicionamento. O posicionamento que Deus fez você para ter. A identidade que Deus te criou como homem, como macho, como o cara que vai trazer segurança, como o cara que vai trazer a provisão. E aí, então quer dizer que existe uma luz no fim do túnel? E elas criam essa expectativa. Tanto que tem uma mulherada que está pagando preço em oração para essa inscrição que vai sair agora, já tem 90 dias. Tipo assim, Deus toca no meu marido. Ou então, assim, já está levantando uma grana para poder ajudar a custear essa inscrição. Tem mulheres dando de presente pros seus maridos, tipo, tô te mandando pra lá, vai. Então, eu vejo, assim, essa esperança de voltar para um lugar de plenitude que Deus nos fez. Esse lugar existe. Você vive isso na sua casa. Deixa eu te dar uma estatística, um dado estatístico interessante. 25%, um quarto, a gente levou 180 homens, 45 homens, as mulheres pagaram. Olha. É um dado estatístico. Eu sou o cara dos números, né, cara? Então eu faço conta com tudo, cara. Então, quantos por cento? 25%, um quarto. Um quarto certinho da nossa pista, as mulheres pagaram. As mulheres deram de presente, outras ofertaram, algumas pagaram e falaram assim, ó, não fala que fui eu que paguei, fala que alguém ofertou na vida dele. E assim, e esses todos foram respostas de oração. Eu tenho mensagem dessas mulheres agradecendo e falando, que maravilha. Dessa galera, dos que eu conheço, todos vão servir agora em março. Todos. Então, assim, é muito sério essa parada, porque o Legendários ele surgiu justamente para isso, para trazer o homem à configuração original, como cabeça. Quando a gente fala cabeça, cara, não é que você tá à frente. A minha mulher, ela anda do meu lado, cara. Minha esposa é minha parceira. Inclusive, ela é a minha maior ajudadora. Eu brinco com ela assim, que eu tenho que ver com ela se eu quero ir pros Legendários, porque eu pergunto para ela, falei, bem, o que você acha? Me chamaram para ir, igual, me chamaram agora para ir num fora do país, né? E aí eu cheguei perto dela, bem, será que eu quero ir? Foi engraçado que ela falou assim, bem, já tá enviado, em nome de Jesus. Eu falei assim, bem, mas eu vou ter que pagar algumas coisas aí. E ela falou assim, já tá prosperado, alguém vai ofertar na sua vida e vai dar tudo certo. E eu vejo o trabalho que ela tem feito.
Mas eu preciso honrar um cara aqui, se você me permitir. O cara que me ajudou a caminhar, que sonhou junto comigo nessa pista, ele chama Ricardo Nolasco. Esse cara me ajudou, ele me ensinou a liderar, ele me ensinou a posicionar, e o mais interessante, ele me ensinou a não ser Pedro. Que eu era muito Pedrão, sabe? Eu era muito 880. E aí ele me ensinou a ser manso, cara. Como? Eu apanhei demais. Mas depois de 9 montanhas ao lado dele, eu aprendi. E quando terminou o nosso top Vale das Nascentes, ele me chamou e falou: Lasmar, você pode caminhar 100% sozinho agora, cara. Vou passar o bastão. Estou muito feliz do homem que você se tornou. E eu fiquei muito impactado. E eu falei para ele assim: pastor, agora eu peço a Deus, né? Ele falou: Nolasco, eu peço a Deus para que ele agora coloque pessoas fortes para me ajudar, que eu sei que eu vou precisar. Ele olhou para mim e falou assim: essas pessoas já foram levantadas. E 3 delas estão com você aqui no top. E eu vou citar os nomes, tá? Que eu adoro isso. Pastor Jonatas, estava comigo lá caminhando. O Pablo Laguardia, lá de Oliveira, cobriu muito em oração. E o pastor Alvim, entendeu? Que foi algo assim inusitado, né? Que ele foi para Campo Belo para ver o movimento, só para ver como que ia ser. Ele tomou um impacto tão grande que ele falou: tem que ir. Ele foi pro check-in, né, cara? Ele foi no check-in para ver. Cara, e de repente o cara me ele foi perguntou, voltou, né? Ele me perguntou, voltou, né? Posso ir? Eu falei: pode. Não, eu tô pensando em ir hoje. Eu falei: vai. E ali, cara, eu tive o privilégio, assim, em alguns momentos assim, de ensinamentos estratégicos, de eu poder chamar ele, fica junto aqui. Ele é um cara que tem visão em 360, mano. Eu fiquei impactado, sério mesmo, fiquei impactado com seu pai, mano. Eu achei, assim, algo surreal. O que eu gastei, eu tenho 15 montanhas. O que eu gastei em 15 montanhas para aprender, ele aprendeu numa comigo lá, cara. Numa lá, assim, ó. Ele foi muito estratégico, ele pegou tudo, quando a gente desceu, ele tava com tudo escaneado. E aí uma fala dele que eu tenho orado muito pela vida dele, lógico, pela vida da família de vocês. Ele falou assim: Denis, a gente estava almoçando, ele falou assim: ó, Deus me colocou no seu caminho para te ajudar. E ali, cara, eu cheguei lá em casa, primeira coisa, falei: Lu, vamos orar? A gente orou. Ela falou: o que foi, bem? Eu falei: cara, eu queria orar porque hoje eu tive uma das respostas de oração que eu pedi na última montanha que eu subi. E ela chorou junto comigo e falou assim: Denis, eu tenho certeza que Deus vai fazer um mover tão grande, tão grande, tão grande, que daqui a uns anos, cara, a gente vai estar colhendo frutos que os nossos netos nem imaginavam que ia ter, eles vão ter. Entendeu? Então, assim, essas pessoas eu queria honrar. Tem várias pessoas que me ajudaram, mas são pessoas que ombrearam, sabe? São pessoas que puxaram na frente junto comigo. O meu genro, João Gabriel, na segurança. O Gabriel na DM, meu filho. É um menino que eu sou muito grato. Sou muito grato. Eu tive um tempo muito distante dele. O Legendário me aproximou. E porque tem isso, né? A paternidade. Essa paternidade é muito restaurada, é muito lindo, assim, né? E, assim, essa honra, Denis, numa sociedade como a que a gente vive, essa honra construída na experiência, gente, isso é muito poderoso. Porque você pensa, você era todo Pedro, né? Você acabou de falar aqui. Então, doido. Assim, eu acho que a honra, o princípio da honra, ele traz equilíbrio, né? Porque ele te limita, ele te freia, ele te protege, na verdade. Não é nem um limite, é uma proteção. Então, essa construção aí que o Nolasco trouxe, né, com você pulindo o seu caráter, que o Legendários tem aí como um princípio, né, que é a honra. Olha o que ele fez. Olha a quantidade de portas que vão sendo abertas. E o que eu acho mais lindo é a construção de Deus nisso, alcançando pessoas que não tinham nada a ver. A minha casa, por exemplo. Olha para você ver, a construção de Deus com você, dentro desse princípio da honra, alcança o pastor Jonatas, alcança o pastor Alvim e traz o meu marido, que é uma ovelha, assim, né? Que alcança a geração do meu filho. Deixar uma coisa bem clara aqui, né? Essa mulher que está aqui com a gente aqui, sabe, intermediando, ela foi a única que teve as inscrições de formiga prontinha do filho e do pai antes. Porque, bicho, ela foi firme. Pegou no pé, né? Ela foi incisiva. E ali, cara, eu falei assim, um dia eu falei assim, bem, libera a inscrição pra ela. Eu falei assim, vou liberar agora, Lu. Vou te contar por quê. Ela falou, por quê? Se esses dois não forem, eu vou me sentir culpado. Entendeu? Aí eu mandei, então eu vejo. E o princípio da honra que você tá falando é tão forte. O Gabriel Magalhães estava nos Estados Unidos. Ele estava nos Estados Unidos. E ele chegou na quinta-feira à noite. Na sexta-feira de manhã, perdão, sexta-feira de manhã.
E ele me mandou uma mensagem 3 dias antes. Falei, cara, como é que você vai vir? Você tá nos Estados Unidos? Eles foram direto, né, cara? Foram direto, mano. Tava E ele com a virou pra gente mim lá. e falou assim, eu precisava te honrar, Denis. E direto assim, do aeroporto, né, cara? Isso, mano. Ele chegou no aeroporto, Foi direto pro direto. top. E assim, cara, foi algo surreal. Aí eu vi com o Joãozinho, falei, Joãozinho, o que tá fazendo aqui, meu filho? Você tava lá em Nova York. Mano, nós desceu do avião, já veio pra cá. Direto. São pessoas que caminharam. O Joãozinho é da minha família, 444, ainda era REC ainda, lá atrás, lá em 2022, em outubro. Nós vamos quando a trazer o gente fez. Joãozinho aqui, cara. É, não, No o João Valecast. pode trazer no ValeCast, que o João é uma pessoa assim, o João foi da minha família. João é o era- voz, né? É, Foi o voz aqui. É, o Joãozinho é o abençoado, ungido do Senhor aí, que Deus também me deu o privilégio de caminhar. Eu brinco que eu e ele é ferro com ferro. A gente vai esbarrando e vai ajustando um com o outro. Mas é um cara, assim, abençoado. Então, quando o Gabriel chegou na pista, eu fiquei muito lisonjeado, sabe? Eu fiquei assim, caramba, velho, não é que o cara veio mesmo? Ele veio, me deu um abraço e falou assim, ó, você não achou, né, cara, que eu não ia estar aqui, né? Eu precisava estar aqui. Eu falei assim, precisava sim, cara, porque você plantou essa semente. Eu lembro, Virginia, que um dia eu queria muito que ele orasse pela minha vida, cara, e eu acredito muito na transferência de unção, pastor. Eu acredito muito mesmo, que se um cara bate a mão ali e ora com você ali, mano, ele libera o que ele tem na vida dele. Eu doido pra pedir ele pra orar pra mim, liberando o que ele tinha na vida dele, transferência de unção. E eu falei assim, não, senhor, principalmente um pouco de dinheiro também, isso, nossa. E aí eu queria doidinho pra pedir isso. Tudo, menos Não, os não, problemas. um bocado de dinheiro, Tudo. os problemas não precisa não, mas eu sei que é um pacote. E aí, cara, na hora que a gente entrou pra sala pra orar, eu falei, como é que eu vou pedir, cara? Aí comecei a orar, não falei nada. No finalzinho, cara, ele virou e falou assim, rapaz, eu nunca fiz isso na minha vida, cara, mas o Espírito Santo tá me incomodando aqui. Eu vou orar a transferência de unção pela sua vida. Aí ele colocou a mão na minha cabeça e começou a orar. Ali, cara, a minha vida financeira melhorou. A minha vida matrimonial melhorou. Tudo que o Gabriel começou liderando à frente, eu tô liderando agora. Tudo que ele tem de movimento, cara, tá acontecendo na minha vida. Ele é um diretor da Trek La Mission. Eu sou diretor da Trek Vale das Nascentes. Ele está à frente de um evento missionário lá no norte de Minas. A gente, ano que vem, agora 2025, né, até lançar aqui, a gente vai começar esse projeto. Então, assim, tudo que ele tem feito para o reino, cara, Deus tem dado oportunidade de fazer. Ele tem um culto dos homens lá que tem 400 homens. A gente está com um culto dos homens na nossa cidade que está com 120 homens. Então, assim, inclusive agora, esse mês agora de novembro, ele vai vir ministrar aqui. Tá? Então, assim, Deus ele é muito bom. Então, eu acredito, cara, que o movimento, ele te leva a conhecer pessoas que têm o mesmo propósito que você. E te colocar numa visão de reino, cara. Aí o cara fala, legendário, só montando. Não, irmão, legendário é só montando. Legendário é servir na igreja local. É favorecer. A gente tem que entender também, Dez, assim, que é um processo, né, cara? Uau, Porque eu você penso tá assim, existe uma ilusão, cara, também, né? Se cria, como tudo que é muito forte, se cria também. Então, foi assim com o encontro com Deus, foi assim com várias Vou experiências. subir a montanha e descer zerado. Cara, não tem isso, irmão. É um processo, cara. É um processo de transformação. Eu acho que eu, como legendário, e das montanhas que eu já fui, o que eu percebo, cara? Que é um ativador de processo. Ponto. É um ativador de processo. Você abriu uma porta para uma caminhada. Primeira montanha que o senhor subiu, pastor. Quando o senhor desceu, o senhor teve desafios? Cara, deixa eu te falar. A montanha tava aqui, né? Cara, deixa eu te dar um testemunho disso aí. Primeiro, eu não sabia que eu ia subir, cara. Eu tinha feito a minha inscrição. A minha inscrição foi a coisa mais louca do mundo. Eu acho que toda inscrição é a mais louca do mundo. Todos. O que eu tenho aprendido, cara, o legendário ele é muito único, cara. Cada pessoa tem uma montanha que merece, cada pessoa tem a inscrição mais louca do que a outra. Tudo é uma história. Aquilo ali é um trem muito de Deus. E aí eu me lembro que eu fiz a minha inscrição num shopping, cara, dentro de São Paulo, às 5h30 da manhã. Eu tava com a minha esposa, a gente tava fazendo compra, a gente tem uma loja, tava num shopping em São Paulo. Daí eu falei, cara, eu vou. Ela falou assim, vai mesmo. Aí eu peguei, cara, e mandei uma mensagem pro pastor amigo meu, porque não tinha mais vaga. Ele mandou na hora, não sei nem como é que o cara tava acordado. Falou, cara, você vai mesmo. Tá aqui sua inscrição e tal. Naquela mesma hora, coincidente, 5h30 da manhã, é muita improbabilidade das coisas acontecerem. Mas naquela mesma hora, o cara, que foi comigo, me manda uma mensagem, falou, velho, se eu falar disso aqui, irmão, tal, a galera da Central tá fazendo e tal. Eu falei, irmão, eu tô fazendo inscrição aqui agora, mas 5h30 da manhã, o que você tá fazendo acordado? Ele falou, não, cara, eu tô perturbado com esse trem, eu quero ir. Eu falei, aí o link era meu, cara. Eu peguei e falei assim, a galera nem sabe isso. Eu falei, irmão, eu não podia fazer isso, vai, toma o link aí, cara, porque eu vou arrumar outro. Não tem condição. Não, o que acontece? Eu não podia espalhar o link, eu não podia mandar o link. Só que eu tinha um link. Aí, eu achei o trem tão de Deus, velho, ter me mandado essa mensagem, porque nós nem amigos eram, cara. Já mandou. Tinha intimidade. E é um dos caras que tá ponteira, né, mano? Peguei e mandei pra ele, falei, irmão, você vai comigo, cara. Servindo porque até, é um dos caras que você tá vai ter que ir servindo. comigo. Ele sabe disso. Eu falei, você vai ter que ir comigo, irmão, porque não tem condição não. muito, né?
Só que assim, cara, aí tem uma história, É um né, velho? processo. Antes de eu chegar, um dia antes de eu ir, eu não ia. Eu Você lembro lembra? disso. Eu não ia. Falei pra você, cara, eu Foi. não vou, não tem condição de eu ir. E aí, só que aí a minha esposa falou, não, você vai sim. Ela mesmo foi aqui e falou, você vai. E aí eu arrumei toda uma logística, cara, que fui. Só que lá, cara, um cara falou um trem pra mim, que é o que você falou agora, a gente vai entrar no assunto do processo. Ele falou pra mim assim, cara, deixa eu te contar, tá tudo muito lindo, tá tudo muito bom, a gente sabe dessa frase. Ele falou, cara, só que a Nada mudou. montanha, irmão, Nada mudou. ele Nada falou, mudou. nada mudou, cara, a montanha começa segunda-feira. E, mano, e é incrível, porque essa frase é a maior verdade do mundo. A montanha começa na segunda, Segunda-feira. cara, a hora que você volta. E aí é onde eu entro e abro a chave do processo, cara. Não tem condição. Aquilo ali é um ativador de processo. Então você tem que entender que você tem que parar com essa ilusão de que, nossa, minha vida vai mudar não, e tal. não é assim não. Irmão, você vai ganhar uma ativação de mudança. Forte. Alguns realmente o trem acontece assim. De uma forma sobrenaturalmente. sobrenatural. Mas é só um ponto. Mas é um ponto? Não É, tem é uma como. porta, às vezes assim, uma porta muito específica na vida da pessoa se abre e aquilo realmente vira toda a chave. Mas é a mesma coisa que vocês vivem ali e as pessoas precisam saber disso, e as mulheres especialmente, é que eles vão lá para entender como é que sobe as outras montanhas. Isso, Ponto. cara. Ponto. Você falou tudo. É agora. isso. Pronto, eu 15 montanhas, né? Todas elas, nenhuma delas eu subi no piloto automático. Nenhuma. Não tem Nenhuma. como, né, cara? Nenhuma. Por quê? Porque é um trato que eu tenho com Deus. Se o Senhor abrir uma porta para eu ir, o Senhor vai me dar algo novo para eu trazer e o Senhor vai me dar algo que eu tenha que deixar lá. Na última eu deixei aquilo que eu mais amava, certo? Eu gosto de ensinar, mas a última eu deixei. Na nossa lá, na cruz, lá eu entreguei. E uma coisa que eu vou te falar do fundo do meu coração, a minha esposa, ela é a maior ativadora. Porque quando eu desço da montanha, cara, quando eu entro lá em casa, pode ser a hora que for, ela vai sentar comigo e falar assim, ó, o que de novo que você trouxe? O que você aprendeu de diferente dessa montanha? Então eu já fico ali, não vai chegar nos últimos dias, se Deus não falar nada de novo comigo, Senhor, Que eu vou me falar dá pra algo ela. novo. O Senhor sabe que ela vai me perguntar. E é impressionante, 15 montanhas, 15 coisas diferentes que Deus me deu para usar dentro do meu lar. E a minha esposa pergunta mesmo, Denis, e aí, como é que foi? Ela quer saber de tudo, detalhe, da onde nós saiu até a hora que acabou, sou essa o que também. aconteceu, cara. E é maravilhoso, porque assim, a minha esposa, ela era a pessoa que ela não abria câmera. Ela participou de ela participou de 12 montanhas como esposa de legendários, sem abrir a câmera. Só o vídeo Só ouvindo, de fechado e nem falar amém. Entendeu? E aí, quando... E lindo o movimento. Nossa, lindo. E aí, Lindo. o que aconteceu? Quando, inclusive, agora na missão lá, ela já deu a paulada. Cara, não chamaram ainda, não. Cadê o link das esposas? Tem que entrar. Ela participa de toda a montanha que eu vou, ela tá no grupo. E aí, quando eu assumi a direção da Trek Vale das Nascentes, falei, bem, agora eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Ela, Agora qual? é frente. Você vai ter que tomar a linha de frente. Você vai ter que abrir a câmera, você vai ter que conversar e outra. Por mais que você monte estratégia, você vai ter que deixar uma carta na manga. Que se alguém não puder falar o devocional, você vai ter que dar. Ela, como que eu vou abrir a câmera? Eu faço assim, ó, só dar um clique aqui, ó. Entendeu? Sim. E aí, cara, eu pensei assim, como que essa mulher vai fazer? A minha esposa, ela é no arquétipo lobo. Ela é toda organizada. Sim. Então, se você tirar alguma coisa da rotina dela, você arrebenta com ela. E ela é organizada, ela prepara, ela organiza. Ela tem as orações programadas, se não me engano, até no final de novembro. Ela é toda organizadinha, ao contrário Cada de mim. semana é uma cidade. É assim. Totalmente diferente de mim, filho, entendeu? Normalmente eu costumo resolver algumas coisas na véspera do negócio acontecer, entendeu? Eu nem posso falar nada. Então, Deixa é o assim. TDAH, né? aqui. Aí, O cara, bom de tudo é que nós estamos diante de um TDAH bom de matemática, velho. Isso. Você já manja isso aqui, viu? Isso aí é uma coisa sobrenatural, né, velho? Depois Então, você pode fazer a bicho, transferência de unção. Não, então é muito louco, tá assim. Aí, cara, ela começou a fazer com maestria, mas aí eu tenho que ressaltar, né? A Rogéria, esposa do Nolasco, também fez um suporte surreal com a Lu. A ponto delas se tornarem tão amigas, cara, que eu tô indo no final de semana levar a Lu lá. Porque, Ai, que lindo. porque tá assim, não, eu preciso lá, preciso conhecer ela pessoalmente. Eu falei, Lu, você já viu ela, Lu? Ela falou assim, não, eu não sentei, não almocei com ela. Eu falei, amém. No top, né, 769, que foi da estreia aí do Vale das Nascentes, 21 dias antes, todas as mulheres entraram, né, as duas coordenando. Jejum. Jejum. E Tá assim, louco. vocês foram na quinta, né? Isso. Na quinta. Todas as madrugadas, live de oração. Que lindo, né? E ué? assim, a gente sentia que os desafios que cada marido estava vivendo lá, As a esposas. gente estava vivendo aqui, Amém. exatamente.
E vocês topam, né? Cada homem que sobe ali topa com seus medos, né? Topam com seus monstros. Então, assim, existe uma batalha muito séria que se não tiver uma galera de mulher na cobertura... Difícil. É... Pastor, eu quero te fazer uma pergunta, cara. Meu Deus. Vamos lá agora. Agora é minha vamos lá, vez, vamos né, lá. cara? Tô. Me deram esse lugar. Tá nesse lugar, Me cara. deram esse lugar Tá aqui com o agora. microfone na sua Filho, frente, me ó. deram o microfone, filho. Agora eu vou fazer uma pergunta pro A meu bola tá pastorzão. no pé dele, nem tem goleiro. Ó, vou levantar, filho. Misericórdia. Você acerta lá no ângulo, tá? Pastorzão, o maior desafio até agora nas 5 montanhas, qual foi? Meu Deus. Cara, o maior desafio... Eu tive 2 grandes desafios, eu acho, assim. Eu acho, é igual você falou, cara, cada montanha tem uma história. Então, assim, todas têm uma história de desafio grande. Mas, assim, eu acho que o maior desafio foi acompanhar meu pai, cara. Foi a pior montanha da minha vida, entre aspas. Foi a melhor e a pior. Eu vou te falar por quê. Porque o que acontece? Primeiro que eu tava sozinho, né? Assim, eu tinha amigos lá e tal, eu tava caminhando com parra, com a galera, tava na frente tava legal. Só que eu tava sozinho, cara. Eu tava sem as minhas ovelhas, tava sem a minha igreja, sem a minha galera ali, porque eu acho que é bom a gente ressaltar assim, por mais que todo mundo é legendário, você tem uma galera que é a sua manada. sua Sim. Eu me sinto muito em casa na minha manada, cara. Eu tenho que falar isso. Nosso track foi... Porque é a sua casa. Foi show, né? Como era casa pros caras lá, enfim. Sim. Que é maravilhoso. Hoje nós somos amigos lá da galera lá. Sou amigo da galera da Central, da Conquista. Mas eu tava sozinho. E outra coisa, cara. Meu pai é um cara experiente de igreja, pastor há tantos anos. Eu fui primeiro do que ele. Isso é muito doido também. Por isso foi um grande desafio. Porque a gente sabe como é que é punk, o negócio é... E Você assim, ali vendo ele passar por tudo. aí eu fiquei assim, cara... O que vai acontecer aqui, cara? Tipo assim, eu fiquei Jesus Onde eu trouxe meu amado. pai? Que eu fui... Muitas vezes eu arrependi. Mas arrependi não de, tipo assim, cara, o que eu fui fazer? Será que isso vai dar certo? Entendeu? Então, tipo assim, foi uma parada muito doida, assim. Eu vivi uma luta e outra. Teve uma coisa também, cara, sinistra. Por isso que eu te falo, foi um grande desafio esse top. Primeiro porque eu vivi coisas lá que eu não tinha vivido ainda, diferente de pistas, então pra mim foi mais intenso. E a segunda, uma outra coisa que aconteceu interessante lá, é que a primeira prédica pauleira foi a minha. Você já sabe qual que é, né? Sei. Enfim, aquela... Que é aqui. E tá todo mundo lá e o Big Boss lá embaixo. É, cara, e inclusive, que por sinal, de uma forma assim sobrenatural, acho que foi minha terceira vez nessa prédica, sem que ninguém soubesse, sem que fosse combinado. Os caras vão lá, tem 20 e tantas prédicas, né, cara? Ou mais de 30 prédicas. E eu falei pra você, normalmente a gente recebe aquilo que a gente passa. Cara, foi o processo. olha que loucura. E o processo Não, mas vai olha que forjar doideira. a gente pra São isso mais lutar. de 30 prédicas, os caras, sem saber, não tem um cadastro, esse cara já fez. Não existe isso. Foram lá e me deram a mesma prédica, cara, que tinha tudo a ver com a minha primeira montanha. Tá vendo? Só que aí, irmão, ali, cara, fazer aquela prédica... Olhando pro Big Boys. Cara, e ele sabia Poderoso de tudo que eu chefão. tinha vivido, cara. Nossa, irmão do céu. Aquilo ali foi um desafio. Eu imagino. Mas a hora que acabou o top, foi muito doido. Por isso foi o melhor e o mais... Foi o pior, assim, porque foi um top, cara, que eu vivi, tipo, Getsemane, sofrido, sabe? Suando gotas de sangue. Lá vai outra, porque agora inverteu, né? Ele agora tomou autoridade. Vou arrumar um podcast pra você, cara. Eu vi. Olha que lindo, cara. Olha que lindo. A gente caminha junto já 4 montanhas, só uma que eu não tive o privilégio de ir com ele, porque realmente lá não dava. Até tava pra ir, mas a minha esposa já tinha dado ultimato, porque ela falou assim, dentro nessa você não quer ir. Entendi. Entendeu? Eu tô só te Realmente lembrando. eu não quero. Um outro desafio que a gente vai ter agora e como que o senhor vai encarar? Às vezes, eu já falei, mas às vezes o senhor vai falar assim, sério, mano, o que você acha que vai ser o desafio agora, cara, com você coordenando uma pista? Cara, eu penso assim... Nossa, mas você tá fazendo umas perguntas difíceis, hein? Não, e até Cara, pelo fato que até então você não... Uma Já coisa, pensado. deixa eu te falar uma coisa assim, cara. Uma coisa que eu tenho com Deus, inclusive nós estamos vivendo isso aqui agora, nesse exato momento, é que eu nunca tive pronto pra nada, cara. Amém. Eu nunca fui um cara... Nossa, você é um cara... Você tá 100% pronto pra isso que você vai viver? Não tô. Mas eu vou viver. Mas eu entendi, cara, que
que eu preciso estar no lugar aonde tem que estar para que Deus faça acontecer naquele lugar. Acho que nenhum dos caras que viram coisas sobrenaturais estavam prontos para aquele Sim, momento. verdade. Elias não estava pronto para o fogo cair do céu. Não, nunca. Ninguém tava. Ezequiel não estava pronto para fazer um vale de ossos secos Davi. levantar. Davi não estava pronto. Pra reinar. Eles tinham, sim, experiências, cara, com Deus. Isso. Eu matei um urso. Eu fiz aquilo outro. Então, se Deus fez lá, Deus vai fazer aqui. Então, o que eu penso, cara? Eu não sou um cara que eu tô pensando, você tá se preparando para isso? Não, eu não tô me preparando para isso, no sentido de ficar ali me preparando. Mas o que eu entendo, Denis? Eu penso, cara, que Deus, ele faz coisas sobrenaturais com lugares onde você se posiciona. Amém. Você precisa estar ali para Deus fazer aquilo. Verdade. Então eu sou um cara que eu dificilmente falo não para Deus, cara. Amém. Então quando as pessoas vêm para mim e meu pai, ele é um teste de fogo na minha vida porque ele age assim comigo. Ele fala, olha, daqui 2 horas é você. E eu falo, eu não sabia nem que eu estaria lá. Mas por quê? Porque ele me ensinou uma coisa, cara. Um homem de Deus, ele precisa estar Preparado. prontificado. Na verdade, ser pronto é diferente de estar pronto. Prontificado. Prontificado. O ser pronto é de prontidão. Justamente. Que é o que eu gosto de dar o isso aí, exemplo de ó. Maria. Maria, com certeza, ela tinha uma profecia da promessa. Sim. Quando o anjo visita Maria, ela fala assim, seja feita a sua vontade. Na linguagem moderna, pode cumprir, porque eu estou pronta. No conceito de prontidão. Ela não tinha capacidade. Ela não era capacitada para calúnia, ela não tinha capacitação PhD em rejeição, em calúnia, em maternidade, porque depois Jesus, chega um cara. bebê só Tá Jesus. doido? Né? Você quer ver Jesus? Entendeu? Jesus, lá no Getsemane, ele falou, Sim. pai, passa de afasta mim. de mim, porque eu não Sim. tô pronto pra isso aqui. Não dou conta. Eu não dou conta. Só que... Não é preparo, é prontidão, né? cara, você tá no lugar. Eu acho que é Sim. muito disso. Você estar no lugar... Então Cara, faz a sua Rapaz, vontade. eu acho que eu sempre fiz isso sem saber que era isso, cara. Na sala de aula, eu sempre carreguei comigo um lema que é assim, ó, esteja com uma carta na manga, esteja com uma aula sempre preparada. Porque se te chamar para alguma coisa de última Sim. hora, você tá ali prontificado para entrar. E o Legendário me ensinou muito isso. Ainda mais por causa das prédicas, de vez em quando elas costumam sair assim... muito na última hora. Então, eu sempre falo, Senhor, aquilo que o Senhor quiser que eu fale, me dê oportunidade. Aí eu fiz a pergunta pro pastor, porque a gente vai agora liderar uma pista junto, né? Vai ser muito bacana, vai ser algo assim sobrenatural. E aquilo que derramaram sobre minha vida, que me ensinaram, eu acredito que esse ano de 2025 a gente vai subir 4 tops e a gente vai alternar as coordenações desses 4 tops, entendeu? Justamente para quê? Para a gente ter mais pessoas Agora eu preparadas entendi à sua frente. pergunta. Me ajuda aí, irmão. Deus. Então, mas você entendeu, cara? Eu acho assim, cara. você tem que estar pronto, cara. Você não tem escolha. Eu acho que você não tem escolha, irmão. A partir do momento que você entrou, se você tiver de pensar, cara, então você não entrou, irmão. Verdade, eu acredito nisso. Se eu olhasse para trás, eu não entrava em Legendário, não. Você não entrou, E cara. esse senso de estar disponível, todo cristão tem que ter. Né? Assim, o Marcelo, meu marido, ele fala assim que é uma coisa que irrita muito ele, é que às vezes você pede uma coisa e a pessoa fala, eu vou orar. Mas se você pediu é porque existe uma necessidade. Ó, sabe uma coisa que eu tenho aprendido com Tipo Deus, assim, eu não cara? vou orar pra saber se você precisa. Sabe o que eu tenho visto em Deus, cara? Que Deus, ele me mete nas coisas, velho. Então, assim, se Deus me meteu, cara, eu tô pra fazer. Denis, eu vou te ser sincero, eu não procuro coisa pra entrar, cara. Só que a hora que eu vejo, eu falo, velho, o que eu tô fazendo aqui? Eu já tô aqui, o que eu tô fazendo aqui? De repente eu falo, se Deus me meteu, Deus vai... Um dia falaram assim, Rodenão, você é louco demais, mano. Falei, irmão, louco não, louco é os caras que andam comigo, filho. Porque eu conto a ideia, os caras compram e eles é mais louco ainda, entendeu? Então, assim, e eu sou um cara que o pastor conhece a minha rotina aí, ó. Eu rodo, eu não meço mesmo esforço, cara. Eu fui em São Paulo buscar o pastor pra pregar no culto dos homens lá. Você vive isso? Não, cara, eu vivo, cara. Eu sou apaixonado com isso. Sabe por quê? Isso mudou minha vida, cara. Isso mudou a minha casa, isso mudou os meus filhos, isso mudou o jeito de eu agir na minha igreja. Isso me deu parceiros novos, me deu amigos novos, me deu irmãos novos, me deu pessoas, cara, que às vezes eu tô lá assim, do nada, eu falo, Senhor, fala comigo, o WhatsApp, lá tem 3, 4 orações de pessoas que eu conheci na montanha, os caras orando pela minha vida. Hoje mesmo de manhã o pastorzão mandou, que ó, tamo aqui em oração, cara, vamos orar junto. Então assim, cara, isso não tem preço, isso tem valor, entendeu? Então isso é um princípio que eu tenho, sabe? Então aquilo que Deus me deu de mais valoroso, cara, foi o amor dele, do filho dele na cruz pela minha vida. Então, cara, eu tenho 48 anos, eu não sei quantos anos eu vou viver.
Eu não sei se eu vou até 60, se eu vou até 70, se eu vou até 80, eu não sei. Mas uma certeza eu tenho. Enquanto eu tiver um sopro de vida, eu vou falar do amor de Jesus. Enquanto eu tiver um sopro de vida, eu vou falar do que Jesus fez comigo através da montanha. Enquanto eu tiver um sopro de vida, eu vou carregar a Bíblia e eu vou falar do amor de Jesus para as pessoas. Porque foi Jesus, cara, que me deu esse privilégio de poder estar aqui hoje, nesse momento aqui, falando do amor dele. E a gente vai ter, inclusive, nós estamos já quase caminhando para o final, nós vamos ter o nosso track, dia 6 a 9 de março. E esse podcast aqui agora, esse ValeCast, ele é uma edição assim, é o primeiro e ao mesmo tempo nós temos uma surpresa que assim que nós terminarmos aqui, nós vamos estar abrindo o link das questões dentro, que vai ser assim incrível, cara. E aí eu queria aproveitar a Vivi que está aqui, né, Virgínia, pra gente, você vai fazer uma coisa, cara, você vai dar uma palavra. O que você falaria para as mulheres que vão ter seus maridos subindo essa montanha? Porque eu acho, Denis, que a gente precisa, cara, tem que ter uma sabedoria também, né? A mulher, ela precisa ter um senso de, tipo, cara, eu tô mandando meu marido para uma experiência que é um início de uma transformação. Então, eu acho que tem que ter um conjunto e um balanço. Sim, ele não vai voltar transformado, ele vai voltar no processo de transformação. Qual é o papel da mulher, cara? No sentido de, pô, meu marido voltou, e agora? E agora? Como que eu devo agir? Porque esse é um grande desafio. Você viu aquele testemunho do cara lá do Paraná, do pastor Otero? A minha esposa me mostrou, cara. 17 anos. Aí ele até falou assim, ela nem tá aqui, cara, eu até... Né, mas tá bom, eu entendo, ela não tá aqui. Ela tava lá, mano. Ela tava 17 lá. anos o quê? Eu não Tinha peguei. 17 anos que ela carregava o fardo, porque ele carregou uma mochila extra. Ele carregou, e ele não tava dando conta de carregar nem a dele. Aí quando ele chegou lá em cima, ele falou assim, você carregou por 2 horas uma mochila extra. A sua esposa tem 17 anos carregando esse peso, esse fardo. E eles estavam com o casamento terminado, cara. Terminado. E ele falou assim, eu sei que ela não tá aqui, eu entendo ela não tá aqui. Muito ferida, tava com essa expectativa. Sem nenhum problema. Sim. Cara, assim, eu quero te pedir perdão. Quando ele falou isso, ela tava lá. Verdade. Ela foi, subiu no púlpito, cara. E ali um casamento reavivado, renovado. Uma geração salva. Fala aí, pastor. Ô, Jesus. É muito testemunho, né? Nesse tópico que o Marcelo foi, a gente também ouviu coisas muito lindas e viu casamentos sendo restaurados, assim. Isso, para mim, realmente é a coisa mais linda que pode acontecer. É tanto que você viu a tela. O fundo de tela aqui. Cadê? Aqui. Mostra pra turma lá. Olha lá, ó. É tudo legendário aqui. Foi um dia realmente muito incrível. E eu acredito que, sim, a restauração de um casamento é a coisa mais incrível que existe. Porque é um desdobramento, assim, eterno, né? Eu falo assim, eu lido com isso, né? Trabalho com isso, vejo Deus fazendo restaurações e eu falo assim, eu penso a primeira coisa que eu pergunto é assim, tem filho? É a primeira coisa, porque eu concentro toda a minha energia, Denis, na criança. Assim, o futuro que aquela criança tá ali a ponto de ter por causa de uma separação e o futuro que ela pode ter por causa de uma restauração. Muda tudo. Muda tudo. Muda literalmente 880. Esse é um lugar de 880. Nós vamos separar. Eu falo, tem filho? A primeira coisa que eu penso, tem um destino aqui sendo estabelecido. Não, tem possibilidade de restauração, então a gente tem um outro destino aqui para a gente poder perseguir. Então, para as mulheres, né, e aí o homem vai subir, tem, né, para as que estão recém-casadas, para que estão meio, né, aí no meio do caminho com um tempo de casado, para quem já está saturado. Se coloque diante de Deus na perspectiva da cruz. Porque não existe evangelho sem Calvário. Eu falo que o evangelho sem Calvário é qualquer coisa, menos evangelho. Nós vamos ter uma vida abundante em Cristo. Nós vamos ver muita coisa acontecer. Paralítico vai andar, no meio do caminho cego vai ver, morto vai ser ressuscitado, tudo isso vai acontecer, sim, mas o Calvário nunca vai deixar de existir. E a vida da gente com Cristo é uma caminhada para esse lugar de cruz. Então, o que eu penso? Que eu preciso ir para lá, Denis, primeiro. E isso fez toda a diferença no meu casamento. A pergunta que eu faço é, Deus, onde eu não morri ainda? O que não foi para esse lugar? E eu acho que vocês que sobem servindo, vocês têm a oportunidade de chegar diante dessa cruz lá e deixar, como você falou, que tem sempre algo que você entrega. No dia a dia, por causa de feridas, por causa de perfil comportamental, por conta de N histórias, sim, é natural da gente, ser humano e mulher, especialmente porque é sensível,
e criando todo uma redoma ali, uma proteção, uma escuderia, e ficando armada. Isso é natural, isso é humano. Mas a partir do momento que você escuta algo como isso que eu estou falando aqui, uma luz acende. Eu não preciso viver debaixo de um escudo. Eu posso desarmar. Eu não preciso ficar com a armadura. Eu posso ser eu lá na cruz. O que eu preciso fazer? Esse marido ele vai ter uma experiência incrível. Aí você vai falar, meu marido é super tranquilo. Eu tinha essa pergunta, porque eu sou casada com um cara que é polido, que é íntegro. Eu falo, se eu pudesse indicar alguém para ser presidente do Brasil, com certeza seria ele, porque é o homem mais íntegro que eu conheço. Sim, ele é um cara moderado. E eu falava, Deus, o que o senhor vai... Tipo, não tinha uma mudança, sabe, Denis, assim, para acontecer. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, existe um quarto que só eu vou entrar. Eita. Então, assim, né? E ele teve a maior experiência da vida dele, porque por ser o cara da engenharia e matemática, né? A cabeça muito lógica, ele sempre procurou a sarça ardendo. Ele sempre quis ter essa experiência, sabe, Denis? Assim, um sobrenatural, de orar. E nada disso ele viu lá. E aí ele falou assim, Deus, mas o senhor sabe que esse é o desejo do meu coração. Ele falou assim, você me vê todos os dias no ordinário. Eu me manifesto para você todos os dias, no ordinário. E isso é o extraordinário. E aí ele voltou assim, eu vi Deus, eu vejo Deus no detalhe do portão que emperrou, entendeu? Deus está ali. Então, isso para ele foi muito profundo, né? E o que mesmo que a mulher que está me ouvindo aqui não tenha esse marido, assim, que está ali, que Deus já fez um processo de restauração na sua casa, que as coisas estão encaixadinhas, que você tem um marido ali que vai voltar, que vai viver uma experiência profunda de transformação, comece por você. Porque não tem homem que consegue ficar num lugar querendo uma transformação, Denis, se uma mulher não estiver nesse lugar primeiro. Verdade. Não tem. Tudo que você viveu de mais incrível, você só consegue viver mais incrível ainda porque a Lu foi para esse lugar, mesmo não tendo subido essa montanha. Nunca, de fato. Ela sabe das montanhas que são subidas todos os dias. E vamos junto. Então, assim, esse é o lugar, mulherada. Vai para a cruz e entrega a Deus o que precisa acontecer a partir de mim. Porque aí a gente entra no princípio da autorresponsabilidade. Ela vai deixar de esperar nele. Porque, sim, eu acho que também os homens carregam esse fardo, sabe, Denis? Quando descem. Cria-se uma expectativa, uma história romântica de que eles vão fazer. E também tem um outro lado muito preocupante, que pelas mulheres fora do lugar, elas começarem a oprimir esses homens. Tipo assim, igual você lava, passa, cozinha, porque, afinal de contas, eles querem dar certo, né? E a gente, como mulher, precisa ter essa responsabilidade. Qual é a parte que me cabe? O que Deus espera de mim nesse top? Porque a gente subiu uma montanha aqui no top 769. Eu subi uma montanha. Então, o que Deus espera? E depois que o Marcelo desceu, essa é a pergunta. E uma coisa que eu vivi com Deus, assim, numa madrugada, né, de quinta para sexta, o Daniel teve uma experiência lá. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas naquela madrugada Deus me visitou e falou, ore especificamente por isso. Ele estava diante de um medo ali. E o que Deus falou comigo no sábado, a gente já preparando ali para buscar vocês, o Espírito Santo falou para mim assim, a régua subiu. Eita. A sua responsabilidade aumentou, porque você vai servir dois caras que estão com tudo de melhor neles muito evidente. Então, esteja nesse lugar para servir a mim, a partir da vida deles, com mais excelência. Então, a régua sobe. Uau. Isso é muito sério, né? Muito sério. Cara, eu desci e Deus me ensinou uma coisa na montanha que eu queria que todos os homens aprendessem, mas não depende de mim, cara. Hoje eu confio 100% em Deus, em tudo. Eu durmo, cara. Eu tomava remédio pra dormir e remédio pra acordar. Cara, se você falar pra mim assim, Denis, você tem agora 1 hora, eu deito ali na mesa e durmo, cara. Eu durmo tranquilo. Eu tenho um sono maravilhoso. Por quê? Porque eu aprendi a confiar 100% em Deus. Hoje mesmo de manhã na oração, o top vai ser em março, a gente já está orando. Na oração hoje tinha 50 homens. 50 homens orando para um top que vai acontecer em março. A gente estava orando e lá eu falei para ele, gente, Deus cobrou, cara, que ainda tem coisa que eu não estou confiando 100% nele. E eu perguntei ele o que era. O senhor me fala o que eu não estou confiando 100% no senhor. Ele virou e falou assim, você ainda tem medo.
do futuro. O futuro pertence a mim, filho. Se você realmente confia em mim, me entrega. Aí, cara, fui dar aula hoje, assim, de uma forma muito tranquila, em paz. Aí, quando eu entrei, que você falou assim, cara, a Bíblia, eu falei, sim. Eu fiz um trato com Deus hoje, cara. Hoje. Eu sempre andei com a minha Bíblia. Mas hoje eu fiz um trato com Ele. Senhor, aonde eu for, ela vai comigo. Ela vai comigo. Poderia ter uma Bíblia menor, é uma Bíblia de estudo. Poderia ter uma Bíblia menor, mas tem que ser essa. Porque ela vai chamar a atenção. Sim. Ela vai chamar a atenção. É uma Bíblia diferente do que a gente vê as pessoas carregando. E Deus me deu essa palavra e falou, ó, é a espada. É ela que vai mudar e transformar a vida das pessoas. Você não. Tá? Você vai ficar cada vez menor. Para que o meu nome possa sobressair. Falei, amém, Senhor. Me usa em qualquer lugar que o Senhor quiser. Amém, cara. Bom demais. Gente, nós estamos caminhando para o final, então queria te agradecer demais. E assim, nós vamos para as considerações finais, né? Então o que eu queria, né, propor para vocês? Primeiro que a gente está com o top, né, cara? A gente está chegando com o top aí, nós estamos com uma pista, que vai acontecer agora o ano que vem, serão 4 tops, 4 pistas, né? 4 pistas. E, cara, a gente está muito feliz. Então, hoje... E mais uma novidade, né? um REM. Cara, o REM. O REM. Não precisa falar muito, não, mas explica o que é o REM. O REM, eu vou resumir ele, é um empoderamento matrimonial. É um lugar onde vai subir o homem e a mulher, certinho, um casal. Ah, Denis, pode ser noivo? Não. Pode ser namorado? Não, tem que ser casado. Tem que ser legendário? Acredita, cara, que eu pensava que tinha que ser. Não tem? Não. Não tem. Para passar pelo REM, não tem que ser legendário. Olha eu só. também Que pensava... evangelístico. É lindo, é lindo. Incrível. Tem. Quem falou foi o Tchep Putz. Tá? Não tem. Então, pessoal, é surreal. São 48 horas, é um desafio entre homem, esposa, em média de 120 casais, sobrenatural. A minha esposa, eu falo que existe uma esposa antes e depois do REM. Ela já era maravilhosa, mas depois do REM, cara, ela veio muito ativada. Na verdade, eu que pensava que estava com a régua mais alta, tô tendo que desdobrar para pegar uma régua no nível da dela. Então, o REM nada mais é do que um desafio de 48 horas de casal. Certo, Denis, como que é? Irmão, desfrute o caminho. Leve a sua esposa sem medo. Vai ser maravilhoso. Você vai sair de lá com várias ferramentas para trabalhar no seu casamento. Eu vi casamento ali, cara, que tava assim, vai pra você doideira, né? Eu vi casamento chegando ali, cara, que eu pensava que eram casamentos sólidos. E eram casamentos que estavam era a última tentativa. Que coisa. E deram um testemunho agora da nossa família lá que tá alinhado, que já estão programando agora o primeiro filho e, cara, surreal o que Deus fez. E porque às vezes a gente vê algumas coisas nas redes sociais, a gente pensa que tá tudo muito lindo, né, Muito cara? lindo, né? E na verdade... Perrengue de Instagram não mostra. Não mostra, não. Então, assim, eu aprendi isso lá. Então, eu vi esse casal, um casal que a gente está caminhando junto. É surreal. É, em poucas palavras, pastor, 48 horas de desafio, onde você vai se desligar de tudo e ter uma experiência sobrenatural exclusivamente com a sua esposa. Top. E ela exclusivamente com você. Top. Entendeu? Top. Tem alguma dica? Tem. Desfrute o caminho. Tem mais uma que eu posso dar. Segue a lista. Segue a lista, é ótimo. Cara, aqui, mas foi muito bom, cara, conversar sobre legendagem. Acho que agradeço. foi até meio doido, assim, porque a gente nem tava esperando isso, mas tinha que ser o primeiro assunto mesmo, porque a gente tá vivendo uma experiência muito top com isso aqui. Amém. E, meu irmão, a gente tá feliz e obrigado por você ter vindo. Tá louco. Né? Eu que agradeço. Nossa moderadora, por favor, considerações finais. Ai, não, só Pra tenho que turma. agradecer, Denis. Não tem palavras, né? Amém. O Deus que te alcançou a geração do meu filho e Amém. dos meus netos. Amém. Só tem que agradecer e orar pela sua vida. Né? Glória O que é o que a Deus. gente tem feito todos os dias pela Amém. Lu. Né? E que o Senhor te surpreenda. Amém, É em isso. nome de Jesus. Desde o primeiro dia que eu vi seu nome, eu falei, Deus vai surpreender esse cara, cara. né? Bom E tá demais. surpreendendo. E assim, eu agradeço pelo convite, tá, pastor, Virgínia. Para mim foi assim maravilhoso poder falar um pouco da minha experiência dentro do Legendários. E volto a ressaltar, o Legendários não é um movimento de homens, ele é um movimento de família. Família, cara. Tá? De Top. família. Porque se o homem posiciona, a família está posicionada. Obrigado aí, tá, cara? E assim, que Deus possa abençoar e transbordar. E eu creio, cara, que no ano de 2025, você vai falar assim, cara, nós estamos aí com milhões de seguidores aí, Amém. porque a transformação está acontecendo. Amém. E é um marco que está acontecendo hoje aqui. E eu creio em coisas grandes para vocês, viu, irmão? Amém.